coisa interessante em relação ao comportamento, né? Castração e comportamento. Eu falei uma parte, né? Que é, poxa, não pensa em castrar teu cão para resolver uma série de questões comportamentais, Sim. salvo a quem comentou, né? Se na época certa, da forma certa, etc. Mas existe uma outra parte da castração que tem a ver com comportamento, sim, e precisa ser levada em consideração pelo tutor. Tá? Duas, na verdade. Essa é comportamental e fisiológica. Que os cães castrados têm, sim, uma tendência maior a engordar, a ganhar peso. Tá? Vou deixar a Carol explicar o porquê, tá? Mas basicamente deve ser desacelerar o metabolismo. O metabolismo. Né? E você, tendo ciência disso, implementar uma rotina e um manejo para o teu cão, para que teu cão não venha a engordar e sofrer os males disso, é importantíssimo. Com certeza. Se teu cão já está um pouquinho acima do peso, tu estás pensando em castrá-lo, por que não implementar essa rotina antes para ele chegar bem na cirurgia? Inclusive, se recuperar melhor da cirurgia. Um condicionamento físico melhor, enfim. Exatamente. Né? E até se tiver uma problemática na cirurgia, o indivíduo que está melhor, capacidade cardiorrespiratória melhor, ele tem maior chance de sobreviver. Isso. Né? Em tese. Então, é uma das coisas que tem que se levar em consideração. Outra existem casos super interessantes, porque a gente fala de castração para deixar o indivíduo mais tranquilo. Né? Mas, principalmente nas fêmeas, existe caso de castração que deixa a fêmea menos tranquila. Bruno, nunca ouvi falar disso. É o que mais tem. Tem uma perguntinha aí? Ele tem uma pergunta e eu tenho um exemplo. Então vamos lá. Manda a pergunta, faz o exemplo, a gente junta os dois. Volta lá. Eu acho que a pergunta foi fantástica, que ela faz a pergunta, já traz a resposta, Ela tudo tá junto. tudo Né? Mas será que essa pergunta dá para ouvir, Gustavo, aqui? Ou é bom, Bruno, repetir? A pergunta que foi feita, que eu não sei se Tá. a pergunta que foi feita aqui, talvez você não tenha conseguido ouvir, foi a castração pode promover agressividade em fêmeas, uma vez que há um desbalanceamento dos hormônios masculino e feminino, a progesterona e a testosterona? E aí é uma pergunta que já vem junto com a resposta. Né? Porque quando você tem o... Vou deixar a Carol explicar o que acontece com essa questão hormonal. É porque assim, gente, a gente tem corriqueiramente quem produz testosterona, progesterona, estrógeno, enfim, são as gônadas, certo? Mas não somente as gônadas. No meio do cérebro da gente tem uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha chamada pituitária. Ela também produz testosterona. Então, quando eu removo os ovários ou os testículos, a gente está falando de fêmea, né? Eu misturei. Fêmea. Tudo bem. A pergunta foi sobre fêmea. Então, quando eu estou tirando os ovários, eu vou diminuir a progesterona, mas eu vou ter produção de testosterona. E dependendo da fêmea ou da idade, lembra que a gente conversou lá no começo? A idade é importante. Dependendo da quantidade de estímulo que a pituitária já teve para a produção de testosterona, ela vai suplementar essa produção de testosterona e, às vezes, exacerbar uma tentativa de compensação do que está faltando. Isso. Então, na verdade, o organismo ele quer tentar se reequilibrar. Quando você, algumas vezes, castra, essa questão do metabolismo que você falou, será que engorda? Isso é muito relativo. Primeiro, eu preciso ter genética para engordar, né? E essa loucura orgânica que acontece faz com que essa alteração vá parar no comportamento, sim, mais agressivo, porque a testosterona tomou a frente, ou num comportamento que o animal fica, às vezes, mais ansioso, ou come um pouco mais. E aí, se você não tem um equilíbrio na alimentação versus comportamento versus passeio, esse animal, sim, ele pode vir a engordar. Então, nessa questão da fêmea, que foi a pergunta em si, pode sim haver isso. É uma regra? Não. Não é uma regra. A gente só vai saber. A literatura diz pra gente que a alteração comportamental depois de uma castração em animais ela vai de 50% a 100%.
Então, eu tenho pacientes que vão alterar o seu comportamento 50%. Eu tenho animais para bom ou para mal. E eu tenho pacientes que vão alterar 100%. A gente não sabe quem é o indivíduo. É aquela mesma coisa que a gente conversa. Vamos para o consultório primeiro. Tem que ser conversado. Isso é uma coisa bacana que a Carol falou. Porque pode parecer que eu estou desdizendo o que eu disse no começo da live. Está sendo contraditório, né, Bruno? Mas é o seguinte, eu falei assim, cara, se você tem interesse de castrar o teu cão por questões comportamentais, não castre. Não castre. Vamos trabalhar educação, comportamento desse cão. O que não quer dizer que castrá-lo não vai produzir mudança comportamental alguma. Né? O que acontece é a gente não tem como prever. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Sim. É assim, tem cães que vão castrar, vão passar pelo processo de castração e eles vão ter alterações grandes de comportamento. Outros, nenhuma perceptível. É isso. E engraçado, Bruno, porque tem gente que castra o cachorro. Eu marco para tirar os pontos com 10 dias. Tem gente que com 10 dias, quando volta para tirar o ponto, faz: doutora, meu cachorro não mudou nada na vida dele. Nossa! E não vai mudar. Isso pode levar meses, isso pode levar um ano, ou pode não ser nunca. Então, a castração não é a medida, a receita de bolo para se mudar o comportamento do cão. A castração é, sim, uma coisa para diminuir animais na rua, para diminuir o índice de doenças, para aumentar a longevidade do seu pet. O comportamento tem que ser feito com um profissional de comportamento. É isso que tem que ser feito. O adestramento no seu cão. Deixa eu aproveitar para poder... Eu já ia esquecer de falar essa. Anota aí. Mentiras sobre comportamento e castração. Seu cachorro não fica mais triste porque foi castrado. Isso é verdade. Tá? Meu cachorro, depois que ele castrou, ele perdeu vitalidade. Ele é um cachorro tão alegre. Aconteceu alguma coisa com o seu cachorro e não foi a castração. Não foi a castração. Pode ter ali coincidido, mas não foi a castração. Logicamente, durante o período de recuperação... Era isso que eu ia dizer. Claro que ele vai ficar mais, ele tá mais abatido, quietinho. Passou por uma cirurgia, gente. Tá? Então, assim, não sei se vocês já passaram por uma cirurgia. Eu já passei por uma valendo. Tá? E eu me sentia triste. A pessoa limitada, verdade. dores, etc. Isso é normal. Agora, passou, o cachorro está bem. A veterinária disse, olha, ele está ótimo, ela está ótima. O cachorro está triste, chama um adestrador, um comportamentalista canino para avaliar isso. E sim, relata para o veterinário para poder analisar se não tem algo que está ali escondido, apesar de aparentemente a cadela, o cachorro está bem, mas se não tem algo que vale a pena investigar. Não, vamos pegar uma bateria aqui de hormônio, vamos ver como é que está. Porque sim, pode ser que tenha eclodido naquele momento, mas não por conta do processo de castração. Castração não entristece ninguém, não tem nada a ver. Alegra. Nada a ver. Alegra. Pelo contrário, os cachorros ficam bem e se socializam melhor. Eu acho super positivo. A verdade é essa. Isso que você falou, doutora Carol. Muitos tutores vão com essa expectativa de a castração vai ser um milagre, né? É um milagre. É um milagre, vou castrar, porque todos os meus problemas vão estar resolvidos. E isso tem que ser desmistificado, né? Totalmente. Porque realmente... Isso é mito. Isso é mito total, né? Eu acho que como vocês mesmos já falaram, cada indivíduo é um indivíduo, tem um comportamento diferente, um temperamento diferente, né? E geneticamente também, né? Biologicamente, enfim. Eu acho que cada um vai reagir de uma forma, Exatamente. né? Exato. Vai variar de acordo com a casa, com a raça, com o tamanho, com o porte. Tem tantas coisas envolvidas que não vai ser uma castração que vai mudar o seu cachorro.